pouquinho sobre normose hoje. Tem um post aqui na Lubrate, né, do Pierre Weil, falando que criou esse conceito junto com o Lilup sobre a normose, que são aquelas crenças, hábitos, né, aquelas coisas que a gente acredita e colocou como um estigma de que são normais. E que na verdade não são, entram no senso comum aí. Bom dia, quem está chegando, bom dia, obrigada pela presença, sejam bem-vindas. Estou falando um pouquinho aqui sobre a normose, que tem um post lá na Lubrate, né? Aqui na Lubrate, aliás. Oi, Rose. Falando sobre esse conceito, né? Que a gente às vezes assimila algumas coisas como normais. Por exemplo, que ele dá lá, né? Normal iniciar uma guerra, normal iniciar um duelo, normal as pessoas brigarem em casa, normal fumar. Então, coloca isso, isso é normal, isso acontece, né? Isso é o que eles deram o nome de normose. A gente precisa questionar essas normoses, né? E mudar determinados padrões para a gente conseguir aí evoluir. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, vamos convidando mais gente. Oi, Rô, convida a gente aí para vir com a gente nesse bate-papo maravilhoso. Vamos convidando as pessoas aí no aviãozinho. Vamos chegando, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Prestigiar aí a Lubrate. Oi, Sabrina. A Sabrina aqui, Silva. Vamos chegando, pessoal. Isso, vamos lá. Luciana, bom dia. Hoje eu vou falar com a Arlete Aciari, minha pro. Maravilhosa. Bom dia, pessoal. Então, começando aí mais uma live para a gente falar de experiências transpessoais na vida cotidiana e traduzir aí de uma forma mais prática, né? O que seria... a Claudinha chegou. O que seriam essas experiências transpessoais? Falando desse assunto, mais outras pessoas percebem as suas experiências transpessoais e até podem conseguir integrá-las, né? Lembrando sempre que é muito bacana levar as experiências para a terapia. Todos merecem terapia. E essa série de lives foi inspirada aí na leitura de um texto do Jean-Yves Lilup, Caminhos da Realização, bom dia, Claudinha, dos medos do eu ao mergulho no ser. Então, sair aí do medo, sair aí da falta, sair aí dessa normose, dessa aspiral negativa, né? Questionar tudo isso. E entrar aí no ser, na luz, na nossa luz. Todos temos sombras, mas a gente, para ir para a sombra, precisa pelo menos estar ancorado na nossa luz, precisa ter uma boa base, né? Uma boa corda para saber voltar para a luz, porque as sombras, elas são para ser iluminadas, né? A gente precisa levar a luz. Então, vou ler aqui para vocês, enquanto a Arlete ainda não chegou. Já chegou aqui, oi Arlete, já te chamo, só vou... Livro maravilhoso, isso mesmo. De um grupo de estudos maravilhoso também, no Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, quem não conhece, vale a pena conhecer. Então, o Lilup fala assim: nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência, experiências transpessoais nos abrem num só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada. É o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. Nesse caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar este estado de consciência ao estado normal. Então, a gente está falando, eu usei esse texto como base
e para tomar uma consciência para mim de que eu já tinha vivido várias experiências transpessoais, mas eu não tinha me dado conta desse nome, né? Que a gente traz o estado de presença, a gente fica maravilhado, né? Com certas experiências que a gente tem, com certas com novas consciências, e aí a partir daquele momento a gente muda. E resolvi trazer para cá para as pessoas contarem experiências mais leves, né? Mais do dia a dia, ou que não foram traumáticas, que foram maravilhosas. Como eu disse, é importante a gente estar ancorado na luz, né? Para depois a gente ir para a sombra, para a gente perceber que isso também acontece em forma de trauma e que precisam ser tratados. Ninguém precisa viver com um trauma, esses traumas devem ser tratados. Meu nome é Sandra Ti, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou criadora do Te Cuida, eu sou terapeuta, e eu estou aqui na Alubrate agradecendo muito a oportunidade, agradecendo a Vera Saldanha por essa oportunidade maravilhosa de estar batendo esse papo aqui com pessoas incríveis que eu admiro e que podem e que se dispuseram a compartilhar uma história de experiência transpessoal. Então vou chamar a Arlete. Arlete, veja aí o convite. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, gente, fiquem à vontade. A proposta da live vai ser uma live rápida, curtinha aí de meia hora. E vamos lá, visualizar, vamos entrar com a Arlete e compartilhar uma história, fazer uma reflexão, né? E falar aí da transpessoal para quem... Vamos lá. Tá enviado o convite, Arlete, veja aí o que acontece. Entrar ao vivo com Arlete. Quem sabe faz ao vivo. Seja bem-vinda, quem está entrando, chegando, bom dia. Vamos lá, daqui a pouquinho a Arlete entra aqui com a gente. Vamos lá. Tô só aguardando a Arlete entrar. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta... Vamos lá. Vamos convidando mais gente. História de... Quem não assistiu às outras lives, né? Então, estão todas lá, divulgadas lá no Instagram, aqui no Instagram da Alubrate. Vale a pena ver as lives que você não assistiu ainda. Então, a Claudinha falou... sobre sonho, Merri sobre meditação, Renata falou sobre a consciência dela com a Mãe Terra, né? Arlete chegou. Oi, querida. Bom dia. Deixa só eu ajustar a câmera, porque é muito diferente, né? Aqui na live do que a gente vê na câmera. Isso. Seja bem-vinda, obrigada por você aceitar o convite e se disponibilizar. Ficou boa assim, Sandra? Acho que agora centralizou, né? Tá ótimo, Arlete, tá ótimo. Perfeito, porque às vezes não... Bom dia, querida. Gratidão pelo convite, viu? Ai. Uma alegria poder estar aqui. E parabéns por essa iniciativa. Eu acho que a Alubrate é uma representante não só nacional, mas internacional da abordagem transpessoal, e tem muito a contribuir. É uma instituição que se propõe a divulgar a transpessoal, e o que é importante, né? A partir de um parâmetro consolidado, a partir de estudos, onde a gente pode divulgar informação relevante, né? E contribuir muito com esse mundo e com as pessoas no momento, e no futuro também. Gratidão, Sandra, gratidão. Eu que agradeço. Realmente, a Alubrate é uma referência em pós-graduação em transpessoal aqui no mundo, né?
E agora, com o que aconteceu desde o ano passado com a pandemia, abriu essa oportunidade de muita gente estudar online. Então, realmente quebrou várias fronteiras aí, né? E eu fiz alguns módulos online e posso garantir que são tão maravilhosos quanto os presenciais. A transformação é incrível, né? Maravilhoso mesmo. Sim, nós conseguimos fazer uma transposição muito boa desse presencial para o online, mantendo qualidade. É verdade. Sim, sim. Maravilhoso. E aí você trouxe uma história para a gente. A Arlete deve ter várias histórias para contar. Vamos lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz, Sandra, com a sua iniciativa e de realmente valorizar o saudável. Eu até separei um texto aqui do nosso querido P.R. Weil, que eu quero fechar o encontro lendo, onde ele fala exatamente isso, do aspecto curativo das experiências transpessoais. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga de formação, conheci a transpessoal há 22 anos atrás, mais ou menos. Fiz a minha formação, a primeira formação com a professora Vera, há 21 anos atrás. E foi maravilhoso, porque eu fui descobrir, com a formação e depois com o engajamento junto à Lubrate, e sendo monitora, docente, coordenadora, e acompanhando os alunos, e olhando minha história e meu trabalho, ressignificando muita coisa, eu realmente posso dizer que sou uma testemunha dessa transformação. E o que eu vejo de mais significativo, não é? É essa possibilidade da gente integrar algumas questões que antes ficavam negadas, até da espiritualidade, e que contribuem muito para o nosso crescimento, que é uma das possibilidades, né, de experiências transpessoais. Mas eu vou trazer algo para vocês hoje, bem do cotidiano mesmo, né? E foi algo assim extremamente significativo para mim. Você falou agora do CIT, eu sou membro do CIT, sou terapeuta do CIT, né? E para me preparar para esse momento hoje, refletindo, né, o que eu vou levar, o que eu vou escolher, eu revisitei a minha anamnese do CIT, porque uma das etapas é nós fazermos a anamnese, e um dos pedidos é que você traga para a sua anamnese essas experiências, não é? Isso. E no meu caso, eu vejo que isso me acompanha sem que eu soubesse desde a infância, né? Revisitando, né, quando eu fiz a anamnese, eu pude perceber isso. Não trago um histórico de algumas pessoas, acho que a experiência transpessoal, ela vem também em momentos de crise, né, inclusive, como você falou, em momentos mais dolorosos. Na minha história, eu acabo não tendo esses períodos mais difíceis, como o próprio Leloup traz, né, uma história muito forte, uma crise muito grande. O David Lukoff também traz isso, e muitos outros, né? Na minha história, eu acabo não tendo esses quadros. Mas eu tive, sim, os meus momentos difíceis. O que eu escolhi para nós conversarmos aqui hoje? No ano de... Eu acredito que foi no ano de 1994. Eu comecei a minha carreira em recursos humanos. E na época, nesse período, eu trabalhava na Dersa, né, que administra rodovias, e eu trabalhava na área de recursos humanos da Dersa, que era responsável pela rodovia Anhanguera e Bandeirante. Porém, como haviam muitas unidades, inclusive no litoral, um certo dia, que eu acredito que foi em 1994, veja, nessa época eu ainda estava concluindo o curso de psicologia, porque eu concluí em 95. Eu fui a trabalho para Santos. E como nós tínhamos alguns acessos, um dos engenheiros que estava coordenando aquele encontro disse assim: nós vamos descer pela Estrada Velha da Serra do Mar. Então é uma estrada
que hoje não é mais utilizada, que foi construída na época do Império por Dom Pedro I, em especial porque ele tinha muito interesse em ir até Santos, né? Porque ele tinha uma presença amorosa que provavelmente lhe propiciava muitas experiências transpessoais em Santos. E o que foi que aconteceu? Num certo momento, a pessoa que estava dirigindo, ela disse assim: nós vamos fazer uma parada porque eu quero que vocês vejam algo. E nós paramos num recuo da estrada e era num ponto antes de chegar em Cubatão, onde você via ao longe, naquela época a cidade era bem poluída, né? Aquela distância você olhava Cubatão e você via uma névoa sobre ela. Então ali você tinha duas vistas, para a esquerda Cubatão e para cá o mar, né? E aí você tinha uma vista bem, bem infinita, bem horizonte assim do mar. E quando eu olhei esse paradoxo, mas quando eu me voltei para esse lado do mar, era uma vista, assim, de encher os olhos. E a alma também. Então, tinha a serra, assim, aquele verde, aquela serra com aquela mata virgem, aqui, e depois aquele mar que parecia plácido. Quando eu olhei ali aconteceu alguma coisa que eu realmente, a razão não descreve. Né? A experiência transpessoal, muitas vezes, ela abre espaço para o que nós chamamos de inefabilidade. Ou seja, não há palavras para você escrever. Não. Mas eu fui tomado por um sentimento que mais tarde, né, pelas mãos da professora Vera Saldanha, eu diria que é uma experiência de unidade, né? Que parece que o tempo parou, né? E eu, na verdade, não sei dizer o que foi que aconteceu ali, naqueles minutos, mas quando eu voltei, eu só ouvi as pessoas me chamando e dizendo assim: Alete, o que aconteceu? Eu falei: nada, né? Não, é que nós chamamos você várias vezes e você parecia não ouvir. E aí, provavelmente, realmente eu não ouvi. E o que eu posso dizer para vocês é que até hoje eu tenho aquela imagem presente. Então, as experiências transpessoais, elas carregam algumas características. E uma delas é isto. Ela impacta de uma forma que realmente vai para essa memória a longo prazo e te marca profundamente. E essa foi uma experiência que realmente até hoje eu tenho a memória da imagem e da sensação que eu tive, né, naquele dia. E o que é essa sensação, Arlete? Se for possível traduzir em palavras, como é que seria? Eu diria para vocês que as palavras que vêm são as palavras que os místicos, que o Maslow, que o Pierre e tantos outros representantes da transpessoal trazem desses níveis superiores de consciência. Então é uma sensação de paz, inteireza, plenitude, integração, né? É uma unidade que naquele momento todo aquele conflito do ego, as dúvidas, os medos, as inseguranças, os dilemas, as necessidades materiais, naqueles momentos, elas realmente não existem. E aí, eu escolhi esta justamente para nos ajudar, porque às vezes é tão abstrato, transpessoal. Recentemente, participando de uma aula, tem um estudo que está acontecendo, eles estão catalogando as definições de transpessoal. Me parece que eles já chegaram em 67. Eu estou curiosa para que esse estudo se conclua, que ele esteja aí disponível para nós. Mas, enfim, ainda o próprio CRP define a psicologia transpessoal como uma área de conhecimento não hegemônica. Por quê? Porque ainda ela está se consolidando e existem muitas formas, muitas maneiras de expressá-la,
e muitos termos para defini-la. Mas tem algo que já está bastante consolidado. Esse prefixo trans, ele realmente aponta para uma condição psicológica que está para além do ego. Ou seja, para além da dualidade, para além do conflito, para além da dor, eu diria, para além do sofrimento. Então, mesmo que a pessoa pode até ter questões e problemas, como todos nós temos, né, na nossa vida, naquele momento, você realmente transcende essa condição egóica e você entra num espaço dessa experiência de unidade. Então, uma experiência transpessoal, que é uma experiência onde o self é o mediador de conteúdos desses níveis superiores de consciência, traz realmente um grande benefício para as pessoas e ressignifica, às vezes, crenças, formas de ver a vida, de interpretar as experiências e tudo mais. E aí talvez vocês possam perguntar, Arlete, como é que isso te ajudou? Como é? Em que isso contribuiu com você? Então vamos voltar no tempo. Lá atrás, a Arlete era uma jovem de 20 e poucos anos ali, ainda na faculdade, e a gente tem que compreender o momento psíquico de uma jovem ali, sei lá, não me lembro exatamente, mas de 23, 24 anos naquela época. Não é? E que, como toda jovem, é claro que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha a experiência de vida que eu tenho hoje, e eu tenho que dizer para vocês que era um período de vida muito saudável por muitas questões, mas eu tinha perdido meu pai com 17 anos de idade, né? Eu estava ali no final do curso de psicologia, com muitas dúvidas se essa história daria certo ou não, até me perguntando se esse realmente era o curso que eu deveria ter feito, porque era uma época que a psicologia não tinha o reconhecimento que ela tem hoje. Eu já tinha tido uma percepção que eu não queria uma carreira na área corporativa. Eu já sabia que eu queria clínica, educação, mas que naquele momento eram carreiras mais difíceis, não é? Então, tinham conflitos ali, eu tinha recém terminado um namoro de 7 anos, né? Então, tinha alguns contextos de vida ali que eu vivia conflito. E aquilo para mim veio como um presente. Porque eu experimentei algo tão bom, tão poderoso. E quando eu olhei isto, né, aquilo que estava da natureza, de Cubatão aqui, representando todas essas mazelas da nossa história, da nossa sociedade, e olhando aqui, e vendo assim o sagrado, né, se manifestando, a perfeição, o equilíbrio, o mar se encontrando com a terra e no horizonte se encontrando com o céu. Aquilo me deu uma profunda sensação de que é possível esse equilíbrio, esta harmonia, esta unidade. E isso ficou para mim como um paradigma de possibilidade. Eu sei que hoje, Barra de Axis, eu acho muito interessante a frase que eles usam, né? O que mais é possível? O que mais é possível? Como podemos melhorar? Como podemos melhorar isso? Né? Então, exatamente. E me parece que Cubatão está diferente hoje. A gente já não vê mais aquela névoa tão intensa quanto nós víamos lá no início da década de 90. Então, é claro que uma consciência muito gradativamente, né, coletiva, vem crescendo também, em termos de sustentabilidade, de bem viver, né, de melhor ser. Então, essa experiência me mostrou que isto
é possível. Esse caminho evolutivo é possível. E ouvindo a tua história, Arlete, me faz ver esse contraponto, né? De você ir de um mundo dual para um mundo uno, né? Para essa unidade que tem essa experiência, que algumas pessoas têm essa experiência de parar o tempo, não perceber mais espaço, né? Não, às vezes, nem lembrar que tem corpo, né? É uma experiência bem fantástica, mas me lembra o filme da Mulher Maravilha, que eu observo naquele filme da Mulher Maravilha, acho que um dos últimos, dessas últimas versões, agora há pouco, alguns anos atrás, que ela vive, né? A Mulher Maravilha vive num mundo onde não tem frio e calor, Sim. onde não tem a dualidade, onde tudo perfeito, onde... E quando ela sai e vem para o mundo físico, né? E ela fica encantada com a neve, ela fica encantada com a dança, com o som, porque pra gente, diz que tem uma música que toca ininterruptamente no universo, mas que a gente não ouve porque não tem a pausa, né? A gente precisa do contraste para perceber o som. Então ela percebe a música, a dança, ela toma um sorvete e ela fica encantada com tudo aquilo, né? Então, eu também gosto eu acho importante a consciência ter esse estado de presença de que, obviamente, a gente também se delicia da dualidade, né? Tem um prazer na dualidade. Mas quando a gente vai para fora da dualidade, assim como você foi nessa experiência, é fantástico. É maravilhoso a gente poder ver a luz de tudo isso, né? Eu lembrei desse contraste, assim, de como é maravilhoso ir para a não dualidade, mas o quanto que o espírito, né, pediu para vir para cá, né? Pediu para viver essa experiência, porque, segundo a minha crença, pelo menos, onde a gente consegue se desenvolver, né? Aqui no contraste, né? Que a consciência se eleva e que a gente vem se elevando aí ao longo da nossa humanidade, não é? E é muito bem colocado, Sandra, porque hoje já se tem estudos que está se incluindo, né? O Jung tem um trabalho a respeito dos arquétipos, e atualmente eu já vi grupos discutindo sobre os arquétipos da modernidade. Eu não vi nada publicado ainda, mas eu já participei de uma discussão em relação a isso. E é justamente sobre esses heróis, entre eles a Mulher Maravilha, e ela realmente, ali na história dela, ela traz esse paradoxo desse mundo, né, que na transpessoal nós chamamos de sagrado, que habita todo ser. Né? E eu poderia dizer para vocês, eu vou aproveitar um comentário que tem aqui da Andréia, né, e ela está dizendo assim: gratidão, Arlete, você há muitos anos me tirou do abismo. Eu diria que essa é uma das maiores experiências transpessoais que eu vivo enquanto terapeuta. Isso. Porque a gente está no mundo da forma e você faz um trabalho que a pessoa até te paga monetariamente, mas isso não é o essencial e a gente não pode perder isso de vista. O essencial, então é isso que alimenta o nosso ser. É você realmente perceber que aquilo ecoa no outro. Então, enquanto terapeuta, eu diria que nós somos sim facilitadores. Aí você tem as experiências que são facilitadas no setting terapêutico de níveis transpessoais e que às vezes não acontece numa prática, numa sessão, mas acontece ao longo do processo, onde a pessoa sente essa transformação dentro dela e ela percebe claramente uma nova forma de ser, uma nova forma de viver. E que antes ela vivia, né, como a Andréia colocou aqui, esse abismo, esse conflito, esse paradoxo, que na minha experiência eu simbolizei como Cubatão, não é? E na medida em que a pessoa vai se integrando, ela vai polarizando a energia dela a nível de self, e essa transpessoalidade, que é da natureza dela, vai nutrindo ela. E ela realmente pode se sentir
muito melhor, vamos assim dizer. E eu falo isso, Arlete, eu como terapeuta tive aí algumas experiências que eu falo, eu trabalhei no mundo corporativo 23 anos, e aí agora sou terapeuta, e aí no mundo corporativo a gente tem que fazer fechamentos, né, de relatórios, de como foi o ano, entregar resultado, o que que você cresceu, o que que você, enfim, realizou lá no meu caso, no marketing, ou então nas vendas e tal. Aqui eu tenho vontade, ainda não realizei isso, mas espero uma hora conseguir, de fazer um balanço com esses relatos, né? Por exemplo, uma cliente que me falou assim: depois que eu conversei com você, eu consegui dar um abraço na minha avó. Eu ganhei meu ano, né? Outro cliente que fala assim: olha, eu parei de falar que eu sou um câncer. Eu falei, meu Deus, aleluia. É isso. Então, assim, esses são exemplos mínimos, mas que são essas histórias, né? Esses feedbacks que preenche, né, a nossa vida. Assim, a gente sabe que faz sentido o que eu estou fazendo aqui no mundo, né? Sim. A gente sabe que precisa da parte prática, né? Precisa ter a troca, enfim, energética, mas o que vale mais, o propósito de estar nesse personagem terapeuta é isso, né? Poder contribuir. Eu não tenho dúvida que quando nós partirmos, vai ser isso que nós vamos levar. Com certeza. Não tenho dúvida. Eu queria agradecer imensamente pela tu compartilhar aqui ao vivo com a gente. Vai ficar gravada essa live. Quem não conseguiu assistir desde o começo, reveja. Assistam também as próximas. Na segunda-feira eu vou conversar com a Bárbara Corselli, já vai estar divulgado aí na página. E é isso. Muito agradecer, Arlete. Muito, muito, muito mesmo. Eu vou encerrar lendo o texto do Pierre. Esse texto, ele está bem no material. Quando eu e a professora Vera escrevemos, né, no ano de 2019, o livro da abordagem, nós estávamos no final, já tudo fechado. Eu falei, Vera, acho que está faltando alguma coisa do Pierre. Ela falou, eu concordo. Ela falou, tenta buscar algo, né, dele para a gente colocar. E aí nós colocamos, foi o Crema, né, que escreveu o prefácio, nós colocamos ali antes do prefácio. Qual é o texto? Uma vez tocado pelo transpessoal, não há mais retorno possível. É preciso seguir adiante, tornar essa experiência cada vez mais plenamente, transformando-a numa maneira de ser na sua própria vida cotidiana. Pouco a pouco, percebemos que não estamos sós e que existe uma presença que nos guia através de um aprendizado nem sempre fácil e, por vezes, doloroso. O esforço, todavia, vale a pena, pois, frequentemente, após prolongados sofrimentos morais, encontramos o verdadeiro sentido de nossa existência, nossa verdadeira razão de ser neste planeta. Então eu vi nesse texto, Sandra, uma ressonância muito grande com o que nós íamos conversar, né? Sim. E num momento em que o planeta passa, né, por desafios tão grandes, é fundamental que cada um faça essa escolha interna, independente de estar ou não no processo terapêutico, né? Sim. O que tem em mim de saudável que me auxilia nessa dificuldade que eu vivo nesse momento, né? E buscar, sim, essas conexões. Eu trouxe aqui uma experiência vinculada à natureza, porque já sabemos, né, por pesquisas inclusive, que a natureza, os elementos da natureza, eles são elementos naturalmente estimuladores
desses níveis transpessoais. Nós formos observar nas práticas meditativas, nos exercícios de visualização criativa, sempre vem a evocação para o contato com um símbolo, e não raro é da natureza. Seja a montanha, o sol, a luz, o lago, o mar, né? Eu queria deixar um convite aqui para a gente, embora em tempos de pandemia, trancados dentro de casa, na medida do possível, a gente contemplar o sol, respirar o ar puro da manhã, né? Apreciar a lua, as estrelas, uma pequena plantinha que às vezes está dentro da sua casa. Ela pode ser fonte de muita energia, né, para a nossa vida, porque eles são símbolos, né? A natureza é a vida se manifestando em toda a sua plenitude. Então isso ecoa muito profundamente no nosso inconsciente, né? Ah, gratidão. A Sabrina está pedindo se você puder compartilhar o texto, talvez tirar uma foto, colocar lá no seu stories, alguma coisa Eu desse faço tipo. isso, eu faço isso. Eu Tá publico bom? sim, eu publico lá Maravilhoso. no meu Instagram, pode deixar, o pessoal poder ver. Isso. Sigam a Arlete, sigam o Te Cuida, eu vou repostar, vamos ver se coloca aqui na Alubrate também. E, gente, é isso. Procurem saber mais sobre isso, né? Como a Arlete falou, independente de estar em terapia, pode ser através de um curso, mas pode ser através de uma live, de um conteúdo, que tem tanto conteúdo maravilhoso aqui na internet. Então, vamos nos conectar com o nosso self, né? E aí, o que é a proposta lá do Te Cuida é isso. A gente cuida da gente mesmo, se amar e se transformar. Com certeza a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor. Lógico que eu sou a favor de compartilhar com o outro, mas é amar a si mesmo e ao próximo, né? Com certeza. Gratidão por todos que passaram aqui ao vivo, gratidão por todos que vão assistir gravado. Gratidão, Arlete, gratidão, Alubrate. Estou muito feliz. Obrigada mesmo. Gratidão a todos pelos comentários. Podem me escrever. Se tiver alguma dúvida para além, estamos aqui para contribuir. E gratidão, Sandra, Alubrate também. E a gente vai participando dessa grande teia, né, que é a transpessoal. Gratidão, Sandra. Gratidão. Um beijo para todos. Beijo para todos.